Bom dia, pessoal do canal Vida Real e Tools. Hoje trago para vocês aqui uma forma de como eu faço para poder estar definindo qual fio utilizar, qual disjuntor utilizar, fazendo a instalação para um cliente. Bom, como eu faço? Existem duas formas, pessoal, de vocês fazerem, descobrirem qual é o fio, qual é o disjuntor. A primeira é usando esses instrumentos aqui, que geralmente todo eletricista tem. E é bom vocês terem também e utilizarem porque é a forma mais correta. Como eu faço? Eu pergunto para o cliente na instalação na casa dele, quando for fazer o serviço, geralmente o que ele vai colocar naquelas tomadas ali que eu vou instalar para ele. Geralmente numa cozinha, em cima de uma bancada de mármore, vai usar uma chaleira elétrica desta aqui, cafeteira, uma batedeira, um liquidificador, alguma coisa, um exemplo de uma cozinha, né? Então, em cima daquela bancada eu consigo saber o que vai ter de consumo ali. A primeira forma que eu faço para saber, pessoal, eu vejo o equipamento que ele vai usar ali, eu faço a medida de corrente do equipamento, o que ele vai consumir em amperagem, né? Para mim poder estar descobrindo qual é a tomada que eu vou usar, qual é o fio. Eu fiz esse chicotezinho aqui que eu já mostrei para vocês um tempo atrás aí no canal, que ele é dividido em dois fios aqui. Eu usei 2,5, um pino macho, pino fêmea de extensão, mas ele é dividido aqui no meio. Por quê? Porque atualmente, né, os equipamentos vêm assim, com esse cabo PP, os dois fios já estão aqui dentro dessa capa junto, não tem como eu estar dividindo para saber decifrar aqui qual é o fase, qual é o neutro para poder fazer a medida, né? Então, esse aqui auxilia muito. Eu coloco lá numa fonte de alimentação, numa tomada, tipo aqui é uma extensão que já está alimentada, conecto o equipamento dele aqui eu consigo descobrir qual é a fase e qual é o neutro. Então eu pego este equipamento aqui, por exemplo, eu tenho esses dois modelos aqui, ó, da Hikari e da Ning, excelente custo-benefício, pessoal, esses dois aqui, ó. Um deles é bom vocês ter, ou os dois, ou outro, né? Coloco ele aqui na medida para saber qual é o fase, qual é o neutro, sem contato, NCV. Ó, esse aqui é o fase, esse aqui é o neutro. E a medida de corrente, pessoal, é feita no fase, tá? Mudo ele aqui para medir amperes, ó, boto o Azinho no amperes, aí ele vai estar habilitando essa garra aqui. E eu coloco aqui no meio do fase. Ó, tô tendo 6 amperes de consumo, 6 ampere hora. Então, agora eu sei que esse equipamento aqui consome 6 amperes. Posso estar desligando ele. Pego o próximo equipamento, faço a mesma coisa, pego o outro, faço a mesma coisa e vou somando. 6, um que dê 8, outro dê 4 amperes, vou somando. Quando atingir a corrente que o fio suporta, que é 20 amperes, no caso do fio embutido dentro do eletroduto, né? Ele suporta, de acordo com a norma, entre 21 e 24 amperes. Então, eu defino mais ou menos os 20 amperes para o fio 2,5. Atingir os eletrônicos dele, os eletrodomésticos, 20 amperes, daquele circuito eu sei que eu posso fechar. Então, eu posso usar 2, 3 tomadas de acordo conforme ele vai usar as coisas, né? Bota 3, 4 tomadas numa cozinha, porque nunca ele vai usar tudo ao mesmo tempo. Então, por ali eu já consigo saber, ter uma ideia. Que umas 3, 4 tomadas não vai chegar a 20 amperes, mesmo que ele use tudo junto, das coisas que ele se propõe a usar ali, vai estar seguro. Então, daí eu faço com 2,5, um disjuntor de 20 amperes. Esse aqui é um exemplo de disjuntora da Tramontina, o trilho DIN, coloca aqui e vai atender bem. Esse caso aqui, esse aqui é um de 63 amperes, mas esse aqui é para geral, né? Eu usaria de 20 amperes para... Esse aqui é para outra coisa. Usaria de 20 amperes para atender essas tomadas aí, né? Com fio 2,5 e 20 amperes. Então, pessoal, nesse circuito eu usaria isso, tá? Aí faria a mesma coisa lá no micro-ondas, no forno elétrico, que são tomadas mais de uso específico, daí para eles seria uma tomada específica, que é melhor, um fio um pouco mais grosso, um 4 milímetros, né, e o disjuntor de acordo com a potência do equipamento. Essa é uma forma de vocês descobrirem o disjuntor a usar.
Outra forma, pessoal, é vocês verem no equipamento, embaixo do equipamento tem uma etiqueta que diz ali o consumo. Neste caso aqui é 1.500 watts, 60 amperes, 220 volts, neste caso. Mas pode ser 127 ou qualquer outra corrente, digamos, né? Vocês vão fazer o seguinte, vocês fazem a conta daí também. 1.500 divididos por 220, vocês vão saber quantos amperes isso vai dar. Vai dar 6,8. Fica muito próximo, né, dos 6 amperes de consumo que vocês viram aqui. Também é uma forma de vocês descobrirem, para fazer o cálculo, para poder estar criando aquela tomada ali para o cliente. Então, pessoal, sigam sempre a norma, tá? NBR 5410. Não façam aquela, ultimamente nas casas mais modernas já não é mais aquela rede mestra que o pessoal conhecia antigamente. Aquilo ali atendia muito bem antes porque não se tinha tantos eletrodomésticos. Não se tinha air fryer, não se tinha esse tipo de chaleira elétrica aqui, não tinha micro-ondas, antigamente não tinha nada dessas coisas, era uma coisa muito básica, né? E atendia bem daí. O pessoal puxava lá do poste, lá da frente do disjuntor, fazia as baixadas para iluminação, uma meia dúzia de tomada ali e terminava no chuveiro. Mas hoje em dia não é mais assim, pessoal. Hoje em dia vocês têm que usar o QDC, fazer toda a instalação de acordo com a norma, né? E infelizmente a gente ainda tem que atender a possibilidade financeira do cliente, mas para deixar o mais seguro possível para ele, a gente tem que estar distribuindo os circuitos, tá? Então, essas são as duas formas que eu utilizo geralmente para saber qual o disjuntor, qual o fio. Uma forma muito simples, pessoal, muito básica, tá? Tenho esses equipamentos aqui, ó. Isso aqui é fundamental. Não é tão caro, pessoal, e a precisão é muito boa, tá? Hoje em dia tudo também tem a sua norma que fiscaliza esse tipo de equipamentos aqui. Tem metro, tem um monte de órgãos que controlam essa parte aí. Então vocês podem confiar, tá? Procure uma marca aqui, eu achei essa da Hikari e a Ning, são as marcas assim muito boa e uma precisão muito boa, mas ultimamente está cada vez mais em conta. A própria Fluke, que é uma marca super boa de referência nesse tipo de equipamento, já está mais em conta, tá? Eles têm aquele modelo mais em conta, mas vale muito a pena, tá? Então esses aqui esses dois aqui os que eu tenho para utilizar no dia a dia. Outras coisas que eu utilizo no dia a dia para também estar descobrindo fase e neutra são as canetas de polaridade, tá? Aqui eu tenho uma da Hikari, uma da Bosch, muito boa, uma da Minipa e uma da Lite. A precisão é incrível, pessoal, dessas canetas aqui também. Vocês não precisam estar se expondo a risco para você estar achando o fio, fase neutro para você estar medindo, tá? Mas esse equipamento aqui já tem também como vocês detectar, né? Para estar sabendo qual é a fase e qual é o neutro. Obedeçam sempre também, pessoal, a quantidade de dutos, quantidade de condutores para descer dentro do duto, para não dar essa interferência entre eles, tá? Até 4 fios de 2,5 para você estar descendo dentro do eletroduto de 3/4 é tranquilo, para não dar essa interferência, porque ultimamente o pessoal andava descendo todos os dutos dentro todos os fios dentro de um duto mais fino, ficava difícil de passar, pessoal, os fios dentro, e tem a questão dessa indução que ele tem. Esses equipamentos aqui medem sem toque, por quê? Porque eles conseguem ler os elétrons que circulam em volta do fio, mesmo com a capa. Circula elétrons e eles conseguem ler através de próximo, só botar próximo aqui eles conseguem ler. Então, pessoal, quando a gente passa geralmente um circuito de iluminação junto com o circuito de tomada, vai dar lá na iluminação um retorno, por causa justamente desses elétrons que circulam aqui no fio da rede, tá? Por quê? O que vai ocasionar isso lá na iluminação? As lâmpadas podem ficar piscando, podem ficar meio acesas, meio apagadas, né? Então podem ficar oscilando bastante, e dentre outros problemas que podem dar, tá? Ainda mais com a eletrônica sensível de alguma coisa que vocês possam ter ligado também. Então obedeçam sempre a norma, né? O cliente não, geralmente quando a lâmpada começa a piscar, ele acha que é alguma atividade, né, paranormal em casa, que é mal assombrado, mas não tem nada a ver, pessoal. Geralmente quando vocês destapam lá
a caixinha para ver, tem tantos fios socados dentro do eletroduto e está dando tanto retorno, tanta indução. Quando vocês começam a desmantelar aquilo ali, tirar, some o problema. E então era só isso, né? Bem no fim, era só isso. Então, sempre obedeçam a norma para não dar nenhum tipo de problema. Tentam fazer o mais padrão possível. Nunca esqueça do aterramento, que é muito importante, pessoal. E vão identificando de uma forma simples, assim como eu mostrei para vocês, ou lendo a etiqueta do equipamento e fazendo a conta, ou usando o amperímetro, que é o mais adequado, para vocês ir fazendo a conta e vendo quanto que vocês podem colocar naquele circuito de tomadas ali. Converse com o cliente, vê o que ele tem, o que ele pretende usar ali e explica para ele direitinho que não pode ultrapassar esse limite para ele continuar seguro, né? A gente não tem como garantir que numa tomada que é 10 amperes e fio 2,5 e lá no QDC tem um disjuntor de 20 amperes, a gente não pode garantir que o cliente não vai ligar uma coisa muito forte ali, né? Mas converse com ele, deixe ele ciente dessas coisas, eles vão ficar gratos, vão agradecer vocês. Porque às vezes eles não têm muita noção, né, pessoal? Então depende de nós explicar para eles, né? Outra coisa muito importante, esses disjuntores têm curva B e C. Quando vocês vão fazer uma instalação, bem no cantinho ali está escrito, ó, do lado dos amperes ali, esse aqui é um curva C. Usem geralmente para cozinha, pessoal, o disjuntor de curva C. O disjuntor curva B geralmente é para padrão, né, para atender uma sala, digamos que vai ligar TV, um aparelho de som, né, alguma coisa mais leve. Curva B. Iluminação também curva B. Curva C é mais indicado para aquelas tomadas em que a pessoa vai ligar motor, compressor, geladeira, a batedeira em si, que também tem motor, o liquidificador tem motor. Então usem na cozinha um curva C, porque ele aguenta um pico de tensão momentâneo, rápido, e já estabiliza, sem desarmar. Ele aguenta muito mais do que um curva B. Então, para ele não desarmar e não ter nenhum problema, usem o curva C. O curva C aguenta esse pico de tensão mais tranquilo que o curva B. Então, já incluo lá na lista para o cliente comprar os disjuntor tipo esse do exemplo, que é um fio 2,5, 20 amperes, curva C, para atender cozinha. Sala e outro banheiro, tomada do banheiro, para ligar um barbeador, um secador, alguma coisa. Vocês aí, eu usaria sinceramente tudo curva C. Na iluminação, sim, curva B. Mas isso é só uma dica, né? Preferência. Vocês têm que entender o que é o B, o que é o C do disjuntor, para você estar escolhendo bem consciente, né? Então o vídeo é esse, pessoal. Eu queria mostrar para vocês essas duas formas que eu descubro quantos amperes consome as coisas, para você estar dimensionando tomada e cabos. E é isso. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo aqui, muito simples, muito básico, numa linguagem muito simples de entender. E obrigado a todos que deixam um comentário, obrigado a todos vocês que fazem as coisas de forma segura, né? Obrigado a todos aí que deixam uma pergunta, deixam um like. Quem é novo, eu peço que se inscreva no canal para você estar por dentro dos conteúdos que eu vou colocando sempre de uma forma simples, humilde, gravo aqui mesmo na minha casa, mas tento passar sempre uma ideia boa para vocês de como eu faço e como funciona há anos. Tranquilo, nunca tive problema. Tá? Muito obrigado a todos então, bom dia.